Qual a diferença entre crise de ansiedade e ataque de pânico? Eu sou Luciana Resmin Conrado, sou psicóloga e hoje eu vou te explicar a diferença entre esses dois diagnósticos. Você sabia que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Apesar desse número alarmante, os brasileiros sabem muito pouco sobre esse diagnóstico e a diferença entre uma e outra. E o que é ansiedade e o que é síndrome do pânico? Bom, a síndrome do pânico faz parte do grupo dos transtornos de ansiosos, mas ter síndrome do pânico não significa que é ter a mesma coisa que a ansiedade. Ficou confuso? Vou te explicar. Ansiedade é um sentimento comum do ser humano. Desde a infância nos sentimos ansiosos com os acontecimentos que estão por vir. Por exemplo, uma festinha escolar, uma prova difícil, uma viagem, um trabalho escolar. Cria uma grande expectativa, que é um sentimento que é normal e é necessário para a nossa sobrevivência. A ansiedade nos protege das situações de perigo. É ela que nos prepara para situações de fuga, onde a gente se sente ameaçado. O problema é que, em alguns casos, a ansiedade se torna muito acentuada e o nosso corpo passa a analisar situações rotineiras como sendo uma ameaça. E eu passo a ter crise de liberação de adrenalina várias vezes ao dia, o que causa sintomas físicos e desagradáveis, como falta de ar, palpitação no coração, enjoo, tontura. E os transtornos ansiosos se caracterizam pela preocupação desproporcional de pessoas que antecipam problemas que não acontecem, como pensamentos obsessivos, medos e dificuldades que atrapalham as relações sociais, as atividades profissionais e podem comprometer até mesmo os relacionamentos. Imagine então se os sintomas de uma crise de ansiedade forem potencializados. É isso que acontece no ataque de pânico. E como eu identifico a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? Está na intensidade dos sintomas, na duração e na imprevisibilidade da sua ocorrência. Deixa eu explicar melhor. Como a ansiedade tem causas mais lógicas e concretas, eu tenho algo que eu identifico que está causando a minha ansiedade, um desafio, uma reunião importante, a apresentação do trabalho, uma situação delicada familiar que está acontecendo, a crise de pânico não tem hora e nem motivo para começar. E as crises acontecem mais de uma vez. Justamente essa repetição que caracteriza o transtorno do pânico. Os sintomas de ansiedade também são emocionais e físicos, e eles vão crescendo com o tempo, com picos de melhora e pior, e eles vão oscilando ao longo dos dias. E quando atinge o ápice, pode aparecer tremor, suor, dor de cabeça, problemas do estômago e náusea. Já os sintomas emocionais, eles são bem intensos e constantes. A pessoa ela tem um estado de ansiedade e preocupação constante, que dura a maior parte do tempo. Ela fica mais irritada, com vontade de explodir, como se sentisse tudo a flor da pele. Fica mais irrequieta, inquieta. É como se tivesse um motorzinho dentro dela ligado, que não deixasse ela sentir um momento de relaxamento, sempre querendo fazer algo. Ela também apresenta uma sensação de estar no limite. E isso faz com que ela possa ter um esgotamento físico ou mental, dificuldade de concentração, uma tensão muscular constante. E além disso, os ansiosos não dormem bem. Eles têm um sono inicial em que demoram para dormir porque ficam pensando em muita coisa, ou acordam no meio da noite já assustados, como se tivesse que já fazer alguma coisa e o sono não volta mais. Já os ataques de pânico, eles costumam aparecer do nada. E eles vêm numa intensidade tão alta, podendo inclusive acordar a pessoa à noite. Eles atingem o ápice em alguns minutos e eles não vão durar muito tempo. Demora entre 15 e 30 minutos. E apesar do ataque de pânico passar mais rápido do que a sensação geral de ansiedade, o corpo demora mais para se livrar daquela adrenalina que acumulou no episódio. E aí a pessoa geralmente fica se sentindo estranha, esquisita por um tempo, e o cérebro dispara esse sinal de alerta para o corpo inteiro. É como se fosse um curto-circuito que provoca uma descarga de noradrenalina e adrenalina no organismo. E essas substâncias, elas são responsáveis, junto com outros processos, pelas manifestações físicas na crise, que duram poucos minutos e envolve 4 ou o principal dos 4 sintomas a seguir. Taque cardíaco, sensação de que o coração está pulsando fora do peito, dificuldade para respirar, sensação que parece que o ar não está entrando no pulmão, suor frio, boca seca, embaçamento visual, enjoo, desconforto na barriga, formigamento, dor no peito, sensação de desmaio, uma onda de frio ou calor, uma sensação de como se não estivesse na realidade, uma despersonalização, como se estivesse fora de si mesmo. A pessoa pode apresentar também pensamentos catastróficos, medo de perder o controle e até mesmo medo de enlouquecer. Mas a principal característica que diferencia uma crise de ansiedade, que eu posso ter sintomas físicos, para a crise de pânico, é que a crise de pânico, ela traz a crença de morte. Ou seja, a pessoa sente tão intensamente aquele sintoma que ela tem um medo muito grande de morrer naquele exato momento.
Como essa crise é muito ruim de ser evidenciada, ela passa a desenvolver preocupações constantes sobre ela. A pessoa passa a ficar preocupada o tempo todo naquilo, passando inclusive a ter mudanças de hábitos normais para evitar de ter uma crise novamente. A síndrome do pânico é basicamente o medo do medo. Quem tem a síndrome do pânico tem medo das sensações físicas que a crise apresenta. Elas acham que algo pode estar errado com ela, como se estivesse morrendo, ou como se estivesse ficando louca. E esse medo vai ajudar para que as pessoas evitem sair dos lugares, ter vida social, dirigir, né? Em que os ataques aconteceram no passado e medo de ter de novo. Em algum momento da vida a gente vai ter ataque de pânico. Só 3% vai desenvolver de fato a síndrome do pânico. 70% dos casos da síndrome acontece nas mulheres, principalmente na idade entre 15 e 25 anos. A boa notícia é que tanto o transtorno de ansiedade generalizado quanto a síndrome do pânico, eles têm tratamento. E ele é feito com medicamentos antidepressivos e principalmente a principal ferramenta que é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a lidar com os pensamentos intrusivos, com as crenças, com os gatilhos emocionais. E o objetivo é você diminuir essa ansiedade que a pessoa apresenta com o tempo. Nem sempre é fácil discernir entre uma coisa ou outra, ou qualquer outro transtorno de ansiedade, mas é importante procurar a ajuda de um médico, no caso um psiquiatra, se você sentiu que você tem algum desses sintomas que eu citei aqui. Ele vai conseguir avaliar o seu caso e indicar o melhor tratamento. Se você se identifica ou se você já sentiu algum desses sintomas, escreva aqui nos comentários para que a gente possa compartilhar. Até porque a gente acha que só acontece com a gente. Comentando, você vai ver que existem outras pessoas que estão na mesma situação que você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e em breve até o próximo vídeo.